entrar agora na história de Carla Zambelli. Aliás, Bolsonaro falou ontem sobre Carla Zambelli e de uma maneira extremamente clara, né? A Zambelli agora que já tem maioria no Supremo Tribunal Federal para condená-la. O julgamento dela está suspenso, só que mesmo assim houve um voto, mesmo com ele já suspenso, um adiantamento de voto, e aí Carla Zambelli, ela condenada justamente por conta daquele episódio de 2022. Bolsonaro ontem culpou Carla Zambelli, inclusive, pela derrota eleitoral de 2022. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro no podcast que ele participou ontem. Você acha que essa diferença pouca aí, o que aconteceu às vésperas de eleição, ajudou a... Não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem. Foi ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli, porque eu sempre defendi a arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença cai de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos, praticamente. 1 milhão de votos, quando o Brasil todo. Entendi. Ela tirou o nosso mandato, ele disse. Ela tirou o nosso mandato, ele repetiu isso 2 vezes. Essa fala, né, Sakamoto, foi antes desse voto que aconteceu durante a madrugada. A notícia neste momento em relação a Carla Zambelli é de que o Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa madrugada para condenar Carla Zambelli na ação penal por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Esse voto veio do ministro Dias Toffoli, que antecipou o voto e concordou com o relator Gilmar Mendes, mesmo depois do pedido de vista do dia anterior feito pelo ministro Cássio Nunes Marques. Vamos lá, Sakamoto, uma análise rápida a respeito de Carla Zambelli. A gente vê aí o Supremo Tribunal Federal condenou ela nessa situação pelo uso de arma de fogo e constrangimento ilegal e Bolsonaro condenou ela politicamente, né? Fabiola, chega a ser risível, na verdade, esse comentário do ex-presidente Jair Bolsonaro, como se não houvesse causa e efeito. O presidente Jair Bolsonaro semeou a mentalidade, foi uma das pessoas responsáveis por semear a mentalidade de que tudo é resolvido na base da arma de fogo. Tudo é resolvido na base da arma de fogo. Sabe, ele, na verdade, celebrava a arma de fogo, celebrava a utilização de revólver, de pistola, de rifle, de fuzil e a liberação na mão de pessoas para... E aí falava, defesa pessoal, não. É armamento generalizado para uma população que está despreparada para isso. Ele celebrava a centralidade da arma de fogo na democracia brasileira. O que Carla Zambelli fez nada mais foi do que colocar em prática a narrativa bolsonarista. O que Roberto Jefferson fez nada mais foi do que colocar em prática a narrativa bolsonarista. Vamos lembrar todos e todos que o Roberto Jefferson foi... a Polícia Federal foi até a casa de Roberto Jefferson no interior do Rio de Janeiro para cumprir o mandato e foi recebido a bala e a granada, ferindo agentes. Se fosse preto pobre na periferia, meu amigo teria explodido. A pessoa teria explodido e ele foi tratado a pão de ló por conta das relações, inclusive políticas, que ele era ex-presidente de partido. Só que você vai pegar os discursos de Bolsonaro ao longo dos 4 anos de mandato, eram discursos extremamente violentos, colocando exatamente que, olha, a liberdade, a pessoa precisa estar armada para defender a liberdade, para defender as liberdades, e isso é interpretado pelos celerados de plantão dessa forma. Carla Zambelli andou com uma arma em punho por ruas extremamente movimentadas do rico bairro dos Jardins em São Paulo, aterrorizando famílias, aterrorizando a população. Gente, é uma deputada federal no dia anterior às eleições do segundo turno. Né? Até agora, a gente sabe por conta da legislação, mas essa punição agora, que teve o respeito do devido tempo, ninguém acelerou nem nada, é mais do que lógica. Caso contrário, o Supremo Tribunal Federal passaria a mensagem de que, olha, fazer isso que não tem problema nenhum. O presidente Jair Bolsonaro, na verdade, tenta tirar o corpo fora, Fabiola, mas ele está envolvido nisso até o pescoço. E por isso, ele também é responsável por ela ter tirado pontos da eleição. Vamos lá, Josias, você não comentou a respeito de Carla Zambelli. Como nós falamos aqui, ela já
segundo o Supremo Tribunal Federal, já há maioria para condená-la. Justiça feita pelo episódio dela, como é que você analisa? Sem nenhuma dúvida, essa condenação estava escrita nas estrelas e os votos que se seguiram ao pedido de vista do Nunes Marques mostram que esse pedido do ministro, 10% do Bolsonaro no Supremo, não serve senão para retardar a aplicação dessa decisão do Supremo, que já está agora consolidada em maioria de 6 votos, né? No rito do Supremo, Fabíola, quando o ministro pede vista, quando o ministro pede para analisar melhor um determinado processo, os seus colegas costumam respeitar esse pedido e o julgamento é suspenso e só é retomado depois que o ministro devolve o processo para a pauta, neste caso, para o plenário virtual. Aqui, atropelaram o Nunes Marques 2 votos. Depois que ele pediu vistas, o Dias Toffoli votou de madrugada e antes dele já havia também ignorado o Nunes Marques, votando pela condenação da Zambelli, o Cristiano Zanin. Então, formou-se a maioria a despeito do pedido de vista do Nunes Marques. E esse pedido de vista ficou ainda mais ridículo. Agora, esconde-se atrás do ridículo a intenção clara, óbvia e indisfarçável do ministro de dar tempo de protelar a execução de uma sentença que estava, como disse, escrita nas estrelas e deveria ser proclamada pelo Supremo e não será por 90 dias por conta do Nunes Marques, que pediu voto, pediu vista num pedido agora mais do que nunca cenográfico. Vamos lá, o pedido de vista foi feito, né? Ontem, a gente até estava ao vivo quando a gente trouxe essa informação pelo ministro Cássio Nunes Marques, como diz o Walter Mairov, de Cássio com K. E são 4 votos, na verdade, que estavam, quando ele pediu vista, 4 votos que haviam sido já dados para condenar Carla Zambelli, a deputada federal, a 5 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, e também a perda de mandato por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma, né? Esses daí são os votos até agora, 6-0 para essa condenação de Carla Zambelli, que inclusive recentemente nas redes sociais disse que está enfrentando aí problemas com saúde mental, com depressão, e ela que ontem foi alvo aí de um ataque tanto de Tarcísio quanto de Jair Bolsonaro num podcast no qual ele disse: ela tirou o nosso mandato. Professor Walter Mairov, essa condenação de Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão, ela faz sentido juridicamente? Sim, todo sentido. É uma condenação absolutamente correta, perfeita. Porque, veja, ela foi provocada nesse dia, o dia que ocorreu o crime, os crimes são 2, ela foi provocada por um jornalista militante, foi provocada verbalmente, atenção, verbalmente. O que ela poderia fazer em defesa? Reagir verbalmente. E o que ela fez? Ela pegou uma arma e saiu em perseguição. Isto não é legítima defesa. Isto é excesso de legítima defesa. A defesa dela teria que ser verbal. E o que ela fez? Sacou uma arma e saiu em perseguição. E o que diz a jurisprudência do Supremo? Quem persegue não atua em legítima defesa. Então, essa é uma questão muito simples para ser julgada, até porque há provas, imagens, não davam qualquer possibilidade de se aceitar a versão da Zambelli de que agiu em legítima defesa.